Bora lá? Bom dia, alunos. Tudo bom com vocês? Mais uma vez, professor Fernando Gonçalves, área de Ciências Humanas. E nessa videoaula nós vamos estudar sobre a formação do território brasileiro. Nós já vimos algumas aulas anteriores. É só você ir lá no meu canal, olhar as videoaulas. Vocês vão ter várias videoaulas falando da formação do território brasileiro. E lá nós temos várias videoaulas falando sobre a formação da região norte, a região nordeste. Cada região tem a sua formação. E o Brasil hoje ele é formado por 5 regiões, tá? Mas nós não vamos estudar aqui a formação dessas 5 regiões. A gente veio entender, ou nessa videoaula, que o Brasil ele foi se tornando um país adulto, um país grande, um país que a gente chama de continental. Mas o Brasil, a gente se for olhar, o Brasil não nasceu desse tamanho, eu costumo dizer isso. O Brasil ele foi ficando desse tamanho. Aí eu preciso de voltar um pouquinho na história. Se eu pego lá em 1494, até antes de 1500, da família real, o Brasil foi dividido ao meio. O litoral pertencendo a Portugal, a família real, e o interior pertencia à Espanha. Então aí eu começo a olhar, eu começo a perceber a divisão do nosso país, tá? Portugal, quando ele começa a ocupar essa colônia de povoamento que o Portugal teve no Brasil, quando ele começa a ocupar o nosso território, ele começa a entender que no interior do Brasil é rico em ouro, em pedra preciosa. Aí eles começam a planejar como que fazer para ocupar esse lugar. Porém, no Tratado de Madrid não dava direito, porque a porção territorial dele era só o litoral. Mas eles já começam a pensar em expedições. Pensar em expedições para ocupar isso aí. Fernando, que expedições são essas? Nós vamos ver. Nós vamos ver que expedições são essas. Lá na frente nós vamos ver. Mas quando Portugal, uma outra coisa que chamou a atenção aos portugueses no Brasil foi o solo e o clima. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles começaram a perceber que o solo e o clima do Brasil era propício para alguns cultivos. E ele começou a pensar nisso aí. Até então, esse produto na Europa era caro. Então, o que eles pensaram? Para o território brasileiro, ele pode me produzir algo que eu posso vender para a Europa. Que algo é esse? Que produção é essa? O Brasil começou a produzir a cana-de-açúcar, o tabaco, começou a retirar o ouro, começou a extrair a borracha, começou a plantar o café. Então, esse foi algo que foi plantado ou foi retirado para exportação. Então os portugueses pensaram nisso. E principalmente quando eles pensam nessa questão da retirada do ouro, ele implanta as expedições. Ele coloca as expedições. E nessas expedições, ele coloca os bandeirantes. Os bandeirantes. Os bandeirantes eles começam a pensar nessas expedições como? Os bandeirantes saíam de São Paulo e começavam a invadir o interior do Brasil. Fernando, mas como é que eles iam invadir o interior do Brasil? E o Tratado de Tordesilhas? Como que ficava nessa questão? Eles pensaram em outro tratado. Qual tratado é esse? Madrid. Portugal e Espanha redefinem ou fazem outro acordo que chama Tratado de Madrid. E dentro desse Tratado de Madrid tem um princípio chamado de ut possidetis. O que significa esse princípio de ut possidetis? Quem ocupasse aquela terra logo seria dono. Ou seja, os bandeirantes, ao saírem de São Paulo para retirar ouro, pedras preciosas
escravizaram os índios no interior do Brasil, eles começaram a formar vilas, colocavam sua bandeira. Pelo princípio de Utiposidete, essas vilas, lá na frente, elas passaram a ser cidades do Brasil. Então, o princípio de Utiposidete ajudou e muito, contribuiu muito na formação do território atual, na formação do nosso território. Tá? Uma outra coisa que chama a atenção é a Lei de Terras, assinada ou pensada em 1850. Essa lei, o que trata essa lei? Eu tenho que lembrar que o território brasileiro, ele tinha terras devolutas. O que o governo, o dono pensa? Ele pensa o seguinte, ele trata o seguinte, que em 1850, aquelas terras devolutas, se eu estou morando nela, se eu estou plantando nela, se eu estou vivendo ali, ela passa a ser minha por direito. Então, o chefe ou o dono daquele território organiza e fornece documento para aquela pessoa. Então, ela ocupou aquele território, ela tirou recursos dali, teve a sua vida ali, ela passa a ser dona. Isso através do Tratado de Madrid, princípio de Utiposidete. Mais na frente nós vamos ver, em 1903, o Tratado de Petrópolis. O que o Tratado de Petrópolis ele afirma? Ele afirma a compra do Acre. Nós vamos ver atrás que o Acre pertencia à Bolívia. O Acre ficou um tempo pertencendo à Bolívia. Só que em 1903 o Brasil bate o martelo em um acordo entre Brasil e Bolívia, assina o Tratado de Petrópolis e o território do Acre ele passa a ser um território brasileiro, tá? Então a gente tem isso, tem essas questões. E o Brasil ele foi se configurando, ele foi reformulando, ele foi se tornando esse país que nós hoje percebemos. Uma outra coisa econômica que também ajudou a expansão, tá? Que nós vamos ver, cada lugar ele teve a sua atividade econômica fortificada. Por exemplo, o cacau ele começou a ser produzido no sul da Bahia e ganhou uma força econômica muito grande. Por quê, Fernando? Quando começa a cultura do cacau, atrai moradores. E logo aquele lugar ele começa a ser ocupado. Aí ajuda, contribui para a expansão do território. Da mesma forma, eu tenho um café no Rio de Janeiro, o café em São Paulo e até mesmo o café em outras partes do Brasil. Nessa mesma batida vem o látex. Na fabricação da borracha, o Amazonas fica fortíssimo na produção da borracha através do látex. Tá? Então eu vou ter essas questões. Eu vou ter isso aí. E mais na frente, nós vamos ver a gente estudou sobre esse Brasil colônia. E nós vamos ver que é um papel decisivo nessa expansão territorial. Principalmente quando o Brasil colônia começa a questão do gado, da pecuária. Tá? Então houve uma grande quantidade de desmatamento para ter grande pasto. Isso gera serviço. E o serviço, ele vai me dar esses trabalhadores, eles vão morar no lugar, eles vão construir casa e eles vão expandir. Quando o Brasil, de fato, em 1988, quando ele decreta o estado de Tocantins, pertencendo à região norte, que é a formação desse estado, ele, agora acabou. O Brasil está formado.
Brasil é um país continental, banhado pelo Oceano Atlântico. Aí finda a formação do território brasileiro. Mas o que nós vamos perceber ao longo dessa videoaula, que o Brasil ele foi se formando, ele foi se configurando de acordo com o momento daquele dia, daquele local, daquele período. Ele não se formou assim de uma hora para outra, se formou o continente, ou se formou o país, melhor dizendo. Alunos, espero que vocês tenham entendido essa videoaula. Aproveita a videoaula, aproveita os textos de apoio. Se precisar, qualquer dúvida, estamos aí para te ajudar. Nos procure, pode procurar a área de ciências humanas, que ela está à disposição de te ajudar. Tá precisando, nós estamos aí. E fique com Deus. Tamo junto. Um abraço. Até a nossa próxima.